Vidas negras importam. Prezada Marielle, por Júlio Emílio Braz. Comecei de inúmeras vezes e desisti. Assustei comigo mesma. Não, na verdade, me senti inadequada. Na ânsia de impressioná-la com as minhas palavras, de me parecer infantil, superficial, oferecida, atrevida, inconveniente, fiquei sem palavras. Querida Marielle, queria que soubesse, e nem terminei a notícia de sua morte chegou. Exatamente a hora que minha mãe voltou e eu ia me abrir com ela e dizer como eu sou, o que eu quero ser e falar de você. Nas lágrimas falei e, e ela está em silêncio danado aqui em casa. Minha mãe vai e vem feito fantasma, assombrando a si mesma, e tantas explicações que encontra na cabeça para explicar o que nem precisa e nem tem explicação. Sou eu, mãe, e ponto final. Estou me sentindo só, forte, e acho que esperei demais para lhe escrever essa carta. Mas quer saber? Muito obrigado, Marielle. Prezada Marielle, de Júlio Emílio Braz. Salve, meu nome é Plínio Camilo. Nós estamos hoje com notas de escurecimento de gerações. E aí, para começar, eu ofereço essa boa conversa para o Décio Vieira e Luana Passo. Também, relembrando que dia 14 de março, os aniversários de Carolina de Jesus e Abdias Nascimento. Além de questionar quem matou Anderson e Marielle. Por quais motivos mataram Marielle e Anderson? E para a gente conversar, chama aqui no meio do terreiro, Semog. Salve, querido! Bem-vindo! Como está você, querido? Bem-vindo aqui. Olá, Plínio, boa noite. Boa noite aos nossos assistentes, aos nossos companheiros. Um prazer imenso estar com você no seu programa, que eu desejo sucesso, né? Eu estou bem. Eu digo que eu não estou sobrevivendo, eu estou vivendo assim, da forma mais digna, da forma mais possível, enfrentando as adversidades políticas, as adversidades da vida, né? Mas, sobretudo, com uma baita disposição de vencer. Beleza, isso é bom, isso é necessário. E eu vou pedir para muitos de nós, e a maioria não precisa, mas eu vou pedir a gentileza, assim, para registro no YouTube, que você se apresente para a gente, por favor. Bom, eu sou Hélio Semog, sou, óbvio, militante do movimento negro desde muito tempo. Te garanto que desde o século passado, pelo menos o último quartil do século passado, tive e estou engajado em todas as lutas de combate ao racismo e de consolidação, garantia da democracia brasileira. Eu tenho uma formação inicial na área técnica, né? Sou analista de sistema, depois fiz pedagogia, depois fiz especialização em administração de empresas e, finalmente, eu fiz história comparada. Sou mestre em história comparada pelo PPGHC da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na literatura, eu escrevo pelo menos desde os 17, 18 anos, de forma mais sistêmica, né? Tenho alguns livros publicados, participei de todo esse processo de instalação de uma literatura negra dentro da literatura brasileira. E essa literatura negra, a minha geração, né, que sou eu, Couto, Miriam Alves, Arnaldo Xavier, Abelardo Rodrigues, Oswaldo de Camargo, Oliveira Silveira, José Carlos Limeira, Lia Vieira, Conceição Evaristo, Deleide Acari, é uma geração que resolveu fazer uma intervenção e criar, de fato, uma literatura negra brasileira, né? Porque até então nós tínhamos tido movimentos literários, né, na Europa, a partir de Senghor, tínhamos tido a Renascença nos Estados Unidos, mas no Brasil, efetivamente, a gente nunca teve de forma sistêmica
e como instrumento de apoio à luta social, uma literatura específica de escritores negros. Então, é por isso que eu digo que faço parte da primeira geração de escritores negros brasileiros. Não que antes não houvesse escritores negros, claro, estava lá Machado de Assis, Lima Barreto, Alta de Souza, Maria Carolina de Jesus, Solano de Trindade, Cruz de Souza, Luiz Gama, mas esses sujeitos o tempo todo escreveram de forma isolada, respondendo a uma estética do português. Né? Salvo a Maria Carolina de Jesus, que uns malucos, né, a hegemonia e o cânone resolveram dizer que a literatura dela não era literatura. Tudo que o negro escreva é literatura, porque foi muito difícil nós nos apropriarmos da escrita no Brasil. Desculpa, meu microfone estava fechado porque eu estava ouvindo e pensando e elaborando. Eu vou voltar um pouquinho, Temog. Como que foi essa questão, assim? E é muito interessante, muito escuro a gente perceber assim. Já tivemos outros escritores negros, mas esse momento, você com essa primeira geração, e você citou pessoas interessantíssimas, necessárias a gente falar, Kuti, Conceição, Miriam Alves, todos. Como foi isso, de pensar nessa literatura negra, ou né, uma literatura negro-brasileira? Como foi isso e como foi a recepção dela? Esse start, né? Sim. Bom, enfim, é, na verdade, essa literatura surgiu a partir da reorganização do movimento negro nos anos 70. Né? Nós nos conhecíamos aqui, acolá e acolá, mas não tínhamos. Eu, por exemplo, fiz parte de 2 grupos de poesia, mas eu era um negro com uma voz negra e mais uma voz proletária, né? Do que efetivamente um cara de literatura negra. Então, o movimento negro, as reuniões do movimento negro, a reorganização do movimento negro, nos permitiu esse contato. Não é? E rapidamente nós descobrimos que o que parecia ser uma solidão, na verdade, é uma expressão coletiva que não conseguia se expressar. Então, pelas reuniões do movimento negro, pelos encontros do movimento negro, nós começamos a conhecer escritores do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, de Pernambuco, da Bahia, do Rio de Janeiro, de São Paulo, e de repente era uma efervescência. Agora, é importante perceber, Plínio, que nós não nos constituímos num movimento. Né? Isso é que é o mais fantástico, porque a literatura surge, ela, obviamente, né, nessa carência de pensar brasileiro, nessa carência de história brasileira, porque não tem o negro na história brasileira, a academia rapidamente observou. E, caramba, tem uns caras fazendo um negócio aqui diferente. E aí a gente dividiu. De um lado, pesquisadores progressistas querendo entender que literatura é aquela. E, do outro lado, o establishment da literatura e do pensamento nacional dizendo não, literatura negra não existe. E nós dissemos, não, literatura é negra. Na Bienal Nestlé de Literatura, eu levei um conceito de literatura negra para aquela Bienal. Foi um negócio doido, maluco. E nós próprios tivemos a responsabilidade de construir essa literatura. Então, foi um processo, foi um autoparto. Na verdade, nós nos geramos e nós nos parimos, né? E nos consolidamos. Foi difícil, inclusive, para nós nos consolidarmos como escritores negros dentro do movimento, porque todo movimento social ele tem uma base literária, ele tem uma base teórica. E o movimento negro brasileiro ele se inspirava ou numa literatura de natureza marxista, leninista, ou numa linha mais chinesa, e mais ainda, ou numa perspectiva meritória, como é o grosso do movimento negro-americano, dos Estados Unidos. Né? Então, Sim, foi do ponto de vista de uma análise teórica desse movimento, é um negócio absolutamente surpreendente. Primeiro, pelo atraso. Né? Você tem um país que vive 400, quase 4 séculos sob escravidão e
o que se produz teoricamente sobre o negro é todo voltado para a justificativa, não é voltado para a ruptura. Sim, sim, com Nós certeza. começamos a produzir uma literatura de ruptura. A minha mulher preta é linda, meu filho preto é lindo, meu avô preto é lindo, eu sou lindo, eu sinto, eu penso, eu conceituo, eu abstraio. Isso você nunca viu na literatura brasileira, e na literatura brasileira que fala sobre negros. Sim, Então, e foi muito chocante, né, para a inteligência brasileira ter que lidar com negros que se expressavam desta forma. Né? Um negro que diz: o branco é racista. Se você é branco, você provavelmente é racista. E nós, naquele momento, ainda nem pensávamos na possibilidade da existência desse ente, que agora eu estou chamando de branco brasileiro. sim, Então, esse branco brasileiro é um perigo, cara. é um perigo. É. Passou Com ali, botou o certeza. pé na Argentina, vira macaquito. É, hã? Né? Vai para a América do Norte, vira latino. Que o branco brasileiro tem horror de ser latino. Né? E vai para a Europa, então, já era. Já era. É o branco brasileiro. Boa, boa. É bem interessante. Eu também, eu vivi, não, sou mais novo, bem mais novo, então eu vivi à margem, não à margem, mas eu estava não participando, mas estava um pouco mais longe de todo esse movimento, vendo, entendendo, não entendendo, entrando nessa história toda, assim. E hoje estudando, e você percebe também hoje estudando, vê que, principalmente, o movimento negro nasce, ótimo que é a literatura, mas nasce também e os outros movimentos não acontecem. Nós estávamos assim no meio do golpe, né? No começo da década de 70, o golpe, as ações não abarcavam a questão negra, né? E Uhum. foi criado. Isso é muito Eu fui, interessante. eu fui formado numa perspectiva de esquerda, numa perspectiva socialista, em que a luta de classe resolveria todas as questões, resolveria a questão da mulher, resolveria a questão do racismo, resolveria a questão do homossexualismo, né? Então, do portador de deficiência física, né? Das pessoas com necessidades especiais, das questões dos povos originários. O socialismo anulava qualquer outra perspectiva de organização e de ação de grupo. Sim. Então, de Né? certa forma, Primeiro isso e depois a gente resolve essas outras coisas. ele nunca resolveu em lugar nenhum, pelo que eu me lembro, Não. pelo que eu saiba da história aí, que não resolveu em lugar nenhum. Então, E se esse durante a luta só cismou, né? Só cismou mesmo, assim. com certeza. Então, qual é o sentido da organização de determinado grupo com interesse social? É mudar o status quo. E queira ou não queira, o movimento negro mudou o status quo nos últimos 40 anos. Nunca se conquistou tanto direito como nós conquistamos no campo democrático, sobretudo, né? Que vai das cotas, a criminalização do racismo, a, a, a consciência nacional de que o racismo existe no Brasil e ele é responsável por boa parte da miséria do povo negro. Isso são conquistas no campo do pensamento e no campo da legislação. Se produziu uma legislação proativa nunca vista antes. Você tem, ao longo da colônia, do Império e da Primeira República, você tem uma legislação de criminalização do corpo negro. Sim, sim. Não tem nada de positivo, nem a Lei Áurea foi positiva, Uhum. porque ela é precedida por lei do ventre livre, lei do sexagenário, lei de não sei o quê, em que o tempo todo, por mais que pareça que tenha sido positiva, mantinha os sujeitos aprisionados. A própria Lei Áurea, no processo de discussão dela, os caras diziam: não, a gente faz a abolição, mas esse cara ainda colhe o café e trabalha mais 5 anos para mim. Sim, Essa é a mentalidade da elite brasileira. Né? Então, produzir rupturas em relação a esse racismo, em relação a essas circunstâncias de poder, é necessário o tempo todo. Não tem como recuar, porque se recuar, eles se reorganizam, se estabelecem, aí vem essa aberração que teve aí com esse último governo no nossa. Brasil. E houve esse recurso e vamos levar 2 gerações para poder repará-lo.
né? Exatamente. No mínimo, no mínimo. E isso é interessante. Eu acho importante esse olhar para. Vou voltar para a literatura. Esse olhar para a literatura, de ela ter nascido nesse movimento, nascer para auxiliar essa formação, para também fazer essa discussão e também para ser ruptura daquela literatura canônica oficial, né? Né? E escurecer Exatamente. escurecer, e vamos discutir, assim, aqueles lá, Machado de Assis é negro, né? Cruz de Uhum. Souza não é um poeta menor, né? Luiz Gama não é um Exato. poeta Eram menor. grandes, todos eles são grandes escritores, fizeram grandes intervenções, mas na preocupação de responder ao branco. Sim. Talvez, dentre esses autores, todos eles eram muito bons, né? Mas o Machado de Assis, particularmente, eu acho muito especial, porque você pega os contos e as obras do Machado de Assis, não há um branco que não tenha caráter duvidoso. É Uhum. impressionante isso. Sim, sim. Ou o cara tem um amante, ou o cara é um ladrão. Ou... Porra, isso é fantástico. E não, Ou não trabalha, né? Ou não trabalha, ou fica preocupado com o barrete, lá com uma fitinha no capacete de alguém. é a crítica ao ethos da Fundação Brasileira. Esse cara, um explorador, um safado, que vive o tempo todo fora dos princípios morais que ele tenta impor à sociedade, ou que ele finge que está inserido com esses valores na sociedade. É impressionante. Com Então, cer- Desculpa, com certeza já tivemos essa discussão aqui, e eu gosto de lembrar uma definição que o professor Eduardo de Assis tem do Machado de Assis, dessa capoeira que ele faz, porque também tem que ver como que essa literatura foi feita, que foi criada, foi unida, gestada, né, nesse parto na década de 70 do século passado, e como é no século retrasado você ser negro escrevendo, né? E exatamente. esse corte histórico tem que ter nesse entendimento. A Estou gente vai falando. até mais longe. Quando a gente pensa, quando você aprofunda os estudos sobre literatura brasileira, você vai encontrar a história do José de Anchieta, lá com o poema Virgem, que escreveu nas areias, Uhum, né, de atual Ubatuba. O cara escreve na areia, a água não leva. aham, Ele estava preso lá, ele estava preso com os tupinambás, estava negociando uma paz que depois ferrou toda a comunidade dos povos originários, toda a comunidade tupinambá. Mas o poema dele sai e vem como a primeira expressão poética no Brasil. Quer dizer, a história ela é muito faceira com o vencedor. Boa, gostei do parceira. Porra, Você foi bonzinho. se eu escrever um poema na parede ali, em 2 dias some, porque o cara vem e bota outra coisa em cima. Com, Imagina cer escrevendo nas areias. É muito romântica a história brasileira. com certeza, muito parceira mesmo, assim. E aí você, nesse movimento, encontra todas essas pretas, esses pretos que escrevem, né? E aí como foi daí para frente, querido? Primeiro é emocionante, né? Porque eu venho de um processo de leitura desde muito jovem, né? Mas lia brancos, lia estrangeiros. Eu não me lembro, até os 18, 19 anos, de ter lido nenhum autor negro, né? E quando a gente se encontra, eu começo a descobrir uma literatura escrita por negros no Brasil. E começa a ver os meus pares. Eram milhares e milhares de poemas de gaveta, e o cara sentindo como eu sinto, o cara pensando como eu penso, o cara chorando como eu choro, o cara angustiado com as mesmas angústias minhas. Oh, emocionante, Plínio. Eu Assim, aí sei. aquilo te dá uma pulsão, te dá uma energia, te dá uma. E a vontade é de você se juntar cada vez mais com essas pessoas. E nós conseguimos fazer isso, tanto que depois da Bienal, primeiro teve um encontro na década de 70, final da década de 70, um encontro internacional de literatura negra, organizado pela Teresa Santos, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Aí nós encontramos os autores africanos, né, angolanos, moçambicanos, principalmente de Cabo Verde, e eles não entendiam como é que a gente falava de racismo na nossa literatura. Né? Teve uma situação que a gente teve que dizer: vocês não entendem por que a gente fala de racismo na nossa literatura, mas no Manuel Bandeira, que é um ídolo de vocês, diz que o comunista tem que comer arroz, vai morrer comendo arroz. Aí fica aquele impasse. A outra questão é que eles nunca saíram do sol dele.
É. Aqui nós tivemos que redecodificar tudo. Eu só sei escrever, só sei sentir, só sei pensar, só sei ir e voltar em português. Uhum, uhum. A língua que me escravizou, a língua do trabalho, a língua da opressão. Então, para eu traduzir as minhas emoções dentro da língua da opressão, é um sacrifício que não tem tamanho. Eu não falo nenhuma das línguas africanas, especialmente as línguas do tronco banto, que era onde eu devia estar me metendo, mas tem que fazer outras coisas. É, seria muito interessante, mas é isso. Nós pensamos em português, nós fomos formados em português, e aí, no meio desse caminho, dessa formação, a gente percebe que essa língua, né, é É a língua do madrasta. opressor, É é a língua do madrasta. trabalho, a língua do chicote. Exatamente, do chicote, assim, e aí a gente tem que descodificar. Influenciou, sim, trouxe palavras, sim, tem uma cantilena, sim, mas é um processo, mas é uma língua de opressão, não estou falando dessa. E Mas por, esse. Pois não, por favor. não, mas, por outro lado, essa língua do opressor nos permitiu um monte de respostas, um monte de alternativas, nos permitiu a ginga, por exemplo. Então, nós gingamos dentro do português de uma forma que eles nunca vão compreender. Uhum, Não é? uhum, E ainda tem uma coisa mais interessante no português falado no Brasil, dentre os países de língua oficial portuguesa, os PALOPs, é que no Brasil eles incorporaram pelo menos umas de 5.000 a 10.000 palavras de origem africana, banto e iorubá. É claro que incorporou também línguas tupi, palavras dos idiomas tupi, guarani, palavras árabes, mas da forma como as palavras africanas pertencem à cultura e ao idioma brasileiro é impressionante. Não há em Angola, não há em Moçambique, não há em Guiné-Bissau, não há em Goa. Só aqui o sujeito tem que falar o português carregado, mas carregado mesmo de um linguajar africano. sim, e eu acredito também que não só nas palavras, mas no ritmo. A gente tem em alguns lugares é mais forte, outros não, lógico que com todas as influências, mas esse ritmo do falar em português, a gente tem uma tradição negra, tem uma questão negra. É único, é único. Nos outros países de língua portuguesa, ninguém tem esse sotaque brasileiro. É, É exatamente, impressionante. E exatamente. mesmo os estrangeiros que aprendem o português na Europa vêm com sotaque português, também com sotaque de Portugal. Sim, sim. Aqui a gente dá realmente uma recodificação do existir, do falar, do pensar, do ser cultural, digamos assim. Né? E eu vou repetir suas palavras, eu aí peço desculpas, assim, porque para mim, então você vai imaginar 70, final da década de 70, começo da década de 80, esse neguinho aqui está com 18, 19 anos. E aí é a primeira vez, né, que eu já tinha lido Carolina de Jesus, né? Mas é a primeira vez que eu leio autores negros, homens, falando. E aí eu li através dos cadernos negros. E, nossa, eu vou repetir o que você falou. Eu chorei, ele fala, eu não sei, mas eu não sei o que ele falou, mas meu primo sentiu já, né? Meu pai já falava Exatamente. isso, mas eu não sei. É um pertencimento, Plínio. Você Exa- pertence. Exatamente, É exatamente. diferente de você ler Jorge Amado, Carlos Drummond de Andrade. É diferente, é muito diferente. Muito diferente mesmo. Mesmo sendo baiano ou mineiro, é muito diferente, é muito, porque e os Cadernos Negros, para mim, a partir de 78, né? E quando ele começou, e aí eu podia ler essas questões todas, ouvir, eu lembro que eu ouvia muito, era uma emoção. E aí Não, o Caderno Negro teve um papel fundamental na tem, né? consolidação da Tem. literatura negra, né? Tanto do ponto de vista de publicação, quanto do ponto de vista de consolidação. Né? Me parece que vai agora para o número 45 ou 46, é um 45. trabalho que a gente pode falar, 45 anos, a gente pode falar que é um trabalho de longo prazo, lançou centenas de escritores negros, né? A gente não tem, eu não tenho mais noção de quantos escritores negros são. Eu tenho muita clareza do que é literatura negra, do ponto de vista de uma literatura de intervenção, né?
Eu não sou de escrever, ai, ai, meu bisavô levou chicotada. Comigo não tem esse papo. Né? Eu tenho um branco legal ali, então não dá, para mim não dá. Para mim, para o CUT, para o pessoal que compôs, que iniciou esse processo, né? Não dá. Então, se quer ser. Porque, é claro, o sujeito tem todo o direito de expandir a sua arte, de expandir a sua produção, a sua subjetividade na obra literária. Mas quando se fala literatura negra brasileira, eu entendo literatura negra brasileira de combate ao racismo, de Sim, denúncia, de enfrentamento, de ocupação dos lugares conceituais. Né? Você não pode ter por exemplo, no campo da literatura, literatura comparada, você não pode não ter a presença de negros produzindo academicamente uma literatura comparada sobre a literatura negra. sim. Está entendendo? Não, Essas coisas que vai comandando, porque esses lugares têm dono, tem. sempre teve dono. Né? Tu vê como a poesia evoluiu desde lá do José de Anchieta, passando pela corte, quando começaram os primeiros recitais, né? Aí no sentido clássico mesmo, as primeiras líricas, mas né, cada vez essa expressão literária, a poesia, é uma expressão de elite, para elite. Sim. E aí vem o cordel, aí vem o samba, né? Embora a música tenha ali toda uma tradução, toda uma poética de existência negra, e finalmente vem os próprios escritores negros dizendo: não, essa porra vai sair do salão e vai se espalhar por aí. Então nós fizemos recital em trem, em cadeia, em escola pública, nós fizemos recital em boteco, poetas negros, fizemos recital em baile black, que era uma loucura, que nego, porra, os caras vão lá para dançar no fim de semana. Aí chega um bando de poeta falando poesia, dizendo que tem que lutar, cara. Nego, epa, e fomos construindo isso. E, paralelo a isso, fomos produzindo também, dentre esses escritores, um pessoal mesmo da área de literatura, produzindo uma teoria sobre a literatura negra. Isso é o mais bacana. Então, tem pelo menos uns 15 a 20 doutores na área de literatura que são escritores negros. É outro papo. É outro papo. Eles não estão acostumados à dificuldade de uma banca engolir um trabalho desse, é porque são trabalhos com estruturas acadêmicas absolutamente fortes, consistentes. Porque se não fosse, sambava. E no mau sentido, sambava errado. Sambava. Levava uma banda, digamos assim. Exatamente. Exatamente. Tocava por rumba. Rumbava, assim, né? Rumbava. Com certeza, é isso. Então, é essa história, assim. E é muito interessante, principalmente para novos escritores negros, entender, né? Entender esse nascimento, essa função, e entender que teve um movimento. Então, não foi uma questão que aconteceu ali e foi lá, e vamos lá, André, não foi uma questão que, tão fácil, tão tranquila, né? Você se reunir, formar, pensar, E discutir. inaugurar. Está inaugurado, puxar. Não foi Tá. assim, realmente. Começamos e fazemos mesmo. Isso aí para luta, né? Porque foi uma luta, né? Porque você imaginar também, e você melhor do que eu pode lembrar, existia já uma poesia marginal e né, uma literatura marginal, e aí queriam que isso ficasse um pouquinho da literatura marginal. Exatamente. A, Teve, par- a partir desse momento, a literatura marginal já estava também sendo absorvida pelas grandes editoras, então, mas não, a literatura marginal podia, né? Tava sendo, né? Que era uma outra, eu, quer eu, dizer, eu, eu participei, convivi na década de 80 com muitos desses poetas da chamada literatura marginal. Inclusive, fui do grupo Bate-Boca, por exemplo, né? Mas quando a gente parte para a literatura negra, aí muda. Você, que era um marginal de esquerda, já virou um preto. é, Aí, pô, o que esse cara está querendo? Está querendo dividir o quê? Então, quando a gente criou o Grupo Negrice, primeiro foi Quilombojo, aí em São Paulo, depois foi Negrícia, aqui no Rio, teve
Palmares, no Rio Grande do Sul, com Oliveira Silveira, teve os Gens, escritores negros de Salvador, com Jonatas Conceição, Lino, e o José Carlos Limeira, meu parceiro, em 2 livros. Então, essa coisa, é isso que eu te falei, não era um movimento, mas criou, era uma atitude que tomou uma capilaridade fantástica. Num dos últimos encontros aí num dos últimos encontros de literatura, encontrei poeta negro do Amapá. Então, literatura negra, eu diria, não tenho noção, não posso te precisar do ponto de vista assim, de um pensamento mais sistêmico ou de uma quantificação, mas eu diria que existe literatura negra pensada nessa perspectiva de combate ao racismo ou de construção de uma identidade, de uma autoestima, no Brasil inteiro. Não, isso tenha certeza. Tenha certeza. O pouco que eu sei, o pouco que eu já conversei, tem no Amazonas, tem no Amapá, a gente está chegando no Ceará. Os filhos e netos de Oliveira Silveira lá do Sul, tem de Santa Catarina um pessoal fazendo. Então tem fazendo, assim. Com toda a diversidade, com todas as camadas e cores, assim. Então tem sido, tem acontecido mesmo. Na boa. Eu quero te falar do meu último livro, Opa, não, é o mais recente. É o mais mais, recente. é o mais recente. Olha só, A Galinha Garnizé e Outros Eusébios de Queiroz. Está dando para ver legal? Já está dando para ver. E lembra também, querido, eu vou até pôr aqui, nós já fizemos uma divulgação no Estante Preta desse livro aqui. Ah, que legal, obrigado. Então, Imagina, aí é obrigação, né? É obrigação. Mas fale do livro, por o favor. livro é um apanhado de palestras e artigos que eu escrevi que são muito interessantes, porque não são artigos, eu diria, científicos, mas são artigos que resultam de pesquisas para a produção de palestras, para a produção de conversas, de reuniões, coisa e tal. E conto aqui sobre essa história da literatura negra, como ela surge. Eu falo da questão da democracia, eu falo dessa coisa do direito, que a gente nunca conquistou tanto direito, né? Em tão pouco tempo, em 30 anos, a gente conquistou muito direito. E o grande nó da conquista desses direitos é que, na hora de operar esse direito, o operador do direito é branco. É, é. Aí dá um bolo miserável. Você imagina o que é você conseguir uma lei 10.639, que vinha sendo proposta desde 1977, 78, né? Aí, em 2013, ela é consolidada, e na hora de operar essa lei, é uma lei de contra-hegemônica, absolutamente contra-hegemônica. Tu imagina, na formação de professores, o professor ser obrigado a aprender a história do negro no Brasil. O Brasil só tem uma história. Aí o que ocorre? Começa embarreiramento, porque não tem livro didático. Algumas empresas que produzem livro didático começam a produzir aquelas coisas malucas. Não tem na formação de professores, porque o que a lei implica? A lei implica na mudança de currículo. Tu imagina a universidade particular mudar o seu currículo para produzir, para formar professores que incorporem as questões da Lei 10.639. É muita grana, é muito poder que vai por água abaixo. Você imagina, numa escola pública, uma criança negra e uma criança branca aprendendo a história do negro brasileiro, e a própria história é a história dela mesma. Acaba com a ama de leite. Pô. Sim. Acaba Acaba... com o tio da Kombi. Exatamente. Então, é complicadíssimo, mas a gente conquistou no campo democrático. Não precisou fazer como os Panteras Negras fizeram, não precisou fazer como o ANC fez, né? Não precisou fazer como a MPLA fez. Foi aqui no campo democrático. Só que esse sujeito pensa que está perdendo status. Quando a gente defende a lei de cotas, né? O que acontece? Primeiro tem algumas pessoas negras que dizem: eu não vou aceitar a cota porque eu vou parecer menor. Ele não parecia menor trabalhando 400 anos como escravo.
o pai dele, os antepassados dele produzindo essa riqueza para a universidade. A segunda é que o sujeito branco ele pensa que a gente está ameaçando, e está mesmo. Porque você imagina um garoto negro que entra na universidade com 18 anos, sai da universidade com 26, passa para um concurso de juiz. Sabe quanto é o salário inicial do juiz? Entre 25 e 30 mil reais. Esse salário tem dono, sempre teve. Então, o nó é esse. O nó é absolutamente esse. A gente está entrando num território que foi deles para sempre. Né? Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rural do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tinha a chamada cota do boi, que era para os filhos de latifundiário, na área de agricultura, me parece. Né? Então, são questões. O serviço público, que é o maior empregador de negros no Brasil, você vai até ali. Quando vem os concursos nos cargos superiores e que você põe a cota, vai o branco brasileiro e arruma uma tataravó negra, como aconteceu nas cotas negras para partido agora. Até o Antônio Carlos, não é o caso, né? Do Antônio Carlos Neto, Magalhães Neto, lá, declarou preta, a rapaziada não gostou. Mas se você cria as circunstâncias de beneficiar o grupo e dá para ele condições de disputar de forma não é democrática, em termos de forma igual algum espaço, a reação é violenta. É violenta, é violenta. A reação é violenta, primeiro, pela usurpação do direito, e segundo, como a sociedade reage. A cada conquista de cotas, as manifestações racistas elas se expandem. Né? Você viu os intelectuais e artistas brasileiros fazendo manifesto contra as cotas? Pô, Nelson Mota, Caetano Veloso, Ivone Magui, Murilo de Carvalho, historiador Murilo de Carvalho, Lilian Schwartz. Pô, esses caras vivem a vida estudando preto, produzem uma literatura e uma arte a partir da cultura negra, e quando a gente quer o direito de entrar, porque a cota também não. Você é preto, está dentro. Não é, não, tem um processo seletivo, um rigoroso processo seletivo. E é Então, mais esse rigoroso, é racismo. lembrar que é mais rigoroso. Exatamente. Então, esse racismo do branco brasileiro, ele é cada vez mais intolerável. Não Sim. dá. Então, não tem acordo. Aí o cara vai lá e fala, não, eu peço desculpa porque eu pensei errado. Pensou errado, mas há 400 anos atrás também pensou errado. 400 anos de escravidão. Aí vem um cara me falar em diáspora negra. Pô, eu não vim, eu não escolhi vir para cá. Eu vim de Cócoras no navio, então não tem diáspora, porra. Não, não veio, não foi Eu nunca vi CCB. papo de diáspora, não. Eu não saí em busca de um lugar melhor com os meus familiares e as pessoas da minha comunidade. Não, fui caçado e vim para cá de Cócoras no navio e muitos dos meus morreram pelo caminho. Então, tem Sequestrado. umas coisas que não tem acordo. A história do Brasil, a história branca do Brasil está cada vez mais esgotada e o que tem para se contar é recuperar essa história negra do Brasil. Sim, 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 isso mesmo. Esse é o nosso trabalho. Querido, você vai falar de outras coisas, mas eu quero assim, principalmente nesse momento que a gente fez essa homenagem, lembrando, né, para quem a gente está oferecendo e falamos de vários negros, né, Carolina de Jesus, essas questões todas. Eu queria só pedir licença para a gente poder falar da nossa próxima conversa, né? Então, essa questão, só pedir essa licença e principalmente pedir a sua ajuda, né? Para essa próxima conversa, que é esse espaço que nós chamamos de griot. E hoje, aproveitando a sua sapiência, né? Eu queria ir também a homenagear esse importante griot, esse importante, né, negro, que foi Abdias do Nascimento. E que você teve, né, a bênção, eu acho, né, de estar por perto. Queria que você falasse um pouco dele, né? E aí fazer aquela lembrança, né?
Abdias do Nascimento nasceu em 14 de março de Franca. 1900, em Franca, aqui da São Paulo, perto de Ribeirão Preto, que é a minha cidade, né? E lá passou boa parte do tempo, né? Ou pelo menos a sua adolescência, veio para São Paulo, tentou, fez parte da Frente Negra e foi para o mundo. O que você me conta de Abdias do Nascimento, Olha, Simão? o Abdias foi um companheiro muito especial. Eu tive a oportunidade e a satisfação de ser assessor dele no Senado Federal, né, quando ele era senador, e depois na Secretaria de Estado de Promoção da Igualdade Racial, e também, o mais importante que eu acho, foi ter escrito a sua biografia, A Muralha e os Griots, que foi um papo de 5 anos de conversa. E ele falava, Semog, até eu devo ter uns 20 biógrafos, ninguém me entrega a minha biografia, mas você pelo menos mora aqui no Rio. E nós conversamos muito. Ele era um sujeito extremamente aplicado em relação à questão racial. Ele, ele teve experiências fantásticas de vida, né, no processo, desde os 14, 15 anos, quando ele se formou em contabilidade e precisavam de um sujeito para fazer o serviço contábil de uma fazenda. Aí me indicaram ele como bom aluno e coisa e tal. E disseram que iam buscá-la, né? Na cidade Franca, lá no centro de Franca. E o cara chegou com um caminhão da fazenda, encheu o caminhão de coisas, inclusive desengradados de galinha, e quando chegou para pegar o Abdias, mandou ele subir lá na carroceria. E ele falou, eu não vou subir em carroceria, eu não preciso disso, e não foi. Ali já começou a ser o insurreto, né? Um insubmisso, e, e foi a vida assim. Depois organizou o Congresso Afro-Campineiro na década de 30, foi integralista, foi da Frente Negra Brasileira. O integralismo, ele me dizia me disse várias vezes, isso está na biografia dele, que era uma proposta nacionalista naquele momento em que o nacionalismo estava se consolidando no Brasil, Né? né, E isso, principalmente. e isso é importante entenderem, né? Entender esse corte, porque quando a gente ouve do integralismo hoje, tá, tem uma coisa já fechada. E entender que o que era isso na década de 30 e qual eram as lutas e onde estavam as semelhanças, né? Porque, Exatamente. Então as pessoas não sabem. Escutou integral. Dom Helder Câmara, por exemplo, foi integralista também. E sim, quando eles perceberam a tendência fascista que a coisa tomava, caíram fora. lógico. Só ficou mesmo lá o Plínio, né? Ele foi da Frente Negra também, e depois fundou o Teatro Experimental do Negro, que, na verdade, se transformou num negócio. Primeiro, é aquilo, né? Uma coisa negra para que se parasse de pintar atores de negro. Ele tinha visto a peça, ele era da Irmandade Orquídea, que eram uns 4 poetas que circulavam pela América do Sul. E quando ele voltou de uma dessas viagens na Argentina, ele foi assistir uma peça e tinha lá um ator branco pintado de negro. É bem verdade que na Argentina, nessa época, já não tinha negro, né? Em 43, 42. E ele veio com o Brasil com o propósito de fundar o Teatro Experimental do Negro, um teatro para negros, e fundou o teatro. A importância do teatro, Plínio, é que o teatro, naquele momento, já era uma organização multimídia. O teatro tinha curso de alfabetização, tinha curso de História do Negro, tinha, obviamente, né, o curso para atores e curso de teatro. O teatro promovia congressos, promovia encontros e, por fim, teve o jornal Quilombo. Tinha uma intervenção política. Ele criou um teatro com uma intervenção Criou um política. negócio e as Não era figuras que entretenimento. não era, era uma Não intervenção. era só entretenimento, Não desculpa. era só a arte pela arte, digamos assim, uma arte diletante. Era uma arte de reflexão e produção de sujeitos críticos. Sim. Então, essa experiência foi fantástica. E depois, ao longo trabalhei com ele na assessoria dele, né? Durante
os 3 anos, 2 anos no Congresso Nacional e depois mais 2 anos no governo do Estado do Rio de Janeiro. E depois é que a gente foi escrever a biografia. Uma das coisas que mais me impressionou com o Abdias é o cuidado dele com a documentação, com a memória. Fantástico. Tinha coisas lá impressionantes, né? E que você vai começando a ver. Eu ainda não era um historiador profissional, mas sempre fui um cara, um pesquisador, e sempre fui atrás da nossa história. E eu ficava louco, porque, porra, se eu tivesse aqui nesse momento, se eu tivesse aqui nesse momento, né? E ele, aí então, a documentação fartíssima, muito bem conservada, que agora está no IPEAFRO, que ele fundou e é dirigido atualmente pela, pela viúva dele, né, pela Elisa Nascimento, e produzimos escrevi a biografia, é cheia de aventuras, cheia de viagens, cheia de enfrentamentos, né? E finalmente foi lançada, foi um sucesso, foi lançada a primeira em Salvador, depois no Rio, e depois ele andou com ela por aí. Mas foi muito bacana, foi uma experiência maravilhosa. E assim, duas coisas que eu destaco no Abdias. É centrado na luta de combate ao racismo. Ele foi o cara, por exemplo, que internacionalizou o racismo brasileiro, numa época em que a ditadura estava tentando internacionalmente reconsolidar a ideia de democracia racial. Né? Então, o Brasil era o paraíso da raça, independente da pesquisa da Unesco da década de 50, que já tinha demonstrado que não. Né? Mas ele foi perseguido por isso, ele ficou sem passaporte, inclusive, né? Mas fez esse papel de uma forma magnífica, de uma forma exemplar. E eu, nas poucas andanças que eu tive fora do país, toda vez que falava que o Abdias, que foi assessor do Abdias Nascimento, era outro papo, era outro tratamento, era outra reverência. Independente do meu trabalho como escritor, era outra reverência. Então, foi uma contribuição, ele deu uma contribuição e dá ainda E hoje, com dá. questões. Se você pegar as propostas dele, quando ele foi deputado federal, são propostas que a gente conseguiu 30 anos depois. Né? Ensino da história da África, as cotas, não nesses termos que se construiu atualmente, né? Mas tudo lá pensado com antecedência impressionante. Né? E um bom companheiro, um bom vivan, um bom contador de história, um bom comensal. E nos divertimos muito. E Ima- viajamos muito. Imagino, imagino. E é isso, né? Esse a gente só está dando uma pitadinha desse griot do Abdias do Nascimento. Então procurem todas essas referências, esses lugares para saber mais, né? E ele está vivo, porque a gente está falando dele, está fazendo livros, tá vindo coisas, estão aparecendo coisas, estão vindo, né? A gente está produzindo coisas assim importantes para ele, assim. E aí eu peço para todos e todas deixarem seus comentários, suas questões, suas perguntas. Quem sabe a gente responde numa outra rodada, assim. Mas, Simão, eu queria só, né, para fechar sobre Abdias, assim, e até eu percebi aqui também, nesses slides que eu coloquei. Existe um momento que fala Abdias do Nascimento, tem hora que fala Abdias Nascimento. O que é isso? Exato. Essa mudança eu presenciei. Eu acho que tem a ver com alguma coisa é, cabalística, porque Abdias Nascimento foi como ele passou a se chamar a partir de determinado momento. E foi mais ou menos nesses anos, finais dos anos 90, anos 2000, que até então era Abdias do Nascimento. Né? Exato. E ele tinha uma coisa muito legal, desses papos, dessas conversas que nós tínhamos, né? Ele foi era um cara que trabalhou para uma agência, para um banco, e ele saía abrindo as agências, né? Dos bancos, pessoal, instalando as agências por São Paulo. E aí descobriram que ele não era casado com a moça com quem ele viajava. Olha só que negro interessante. Aí deram uma dura nele, que não podia, pô, imagina, o cara vai lá inaugurar, instalar uma agência.
e não instala. Aí deram uma dura nele e ele falou, então vou largar esse emprego. Largou o emprego. A outra história dele é que ele resolveu investir em borracha. Aí fizeram uma sociedade para plantar borracha em São Paulo, a Seringueira, em São Paulo. Aí também não deu certo. Então ele era cheio de iniciar, ele era economista, né? Então ele era cheio dessas iniciativas, mas era sempre uma alegria estar com ele. Era um papo bom, um papo legal. Da última vez, da última visita que eu tive com ele, ele disse para mim: você não quiser saber, não vai dar para voltar, não. Eu falei: que isso, ainda é cedo? Ele disse: não, já passou o meu tempo. Assim, com a certeza de dever cumprido, que eu. Bom, enfim, emocionante. Mas foi um companheiro, uma lição de vida para mim, uma perspicácia ao lidar com os conflitos, uma competência, né, em dizer o que queria, dizer o que era preciso. Foi uma experiência de vida magnífica para mim. Com certeza, como não é. E aí, pegando um outro gancho que você trouxe, porque você parceiros em escrita. Você conta para gente seus livros, sua trajetória escrita, né, publicada, seus livros, por favor. Olha, o meu primeiro livro foi uma produção underground. Imagina, underground. Eu era poeta Querido, aí eu marginal. vou Eu era pedir poeta assim: marginal. tem pessoa descalça na sala, então explica para o que era underground, por favor. Era uma publicação, basicamente era o seguinte: era uma publicação rodada em mimeógrafo ou xerox, que a gente fazia e saía vendendo pelos bares e tal, viu? E, no, e nesse livro eram 4 poetas e se chamou Incidente Normal. O livro não, folheto, né? E tinha um poema nesse livro que até hoje ele circula, impressionante, porque foi no final da década de 70, ah, brotou sangue do nariz, brotou sangue do nariz do rapaz quando o guarda da central bateu-lhe com cacetete nos dentes. Todo mundo calou e só eu gritei: filho da puta! Quase me pegam, mas fugi. Brotou sangue do nariz do rapaz e nunca me esquecerei, porque nunca vi sair tanto vermelho de dentro de alguém. Essa, das histórias suburbanas, né? Que eu pegava o trem todo dia, e esse conflito com os guardas da Central do Brasil, que é a companhia ferroviária daqui, era cotidiano. Então, o meu primeiro livro, assim, foi O Arco-Íris Negro, escrito com Zé Carlos Limeira, que foi já dentro dessa linha de literatura negra. Zé Carlos Limeira foi um companheiro do Grupo Negrícia, fundou o Grupo Negrícia comigo, e fundou também os Gens Escritores Negros de Salvador. Depois, ainda com Zé Carlos Limeira, eu lancei Atabaques, que é um outro livro também marcante. Se você pegar o Atabaques hoje, parece que foi escrito ontem, né? Tal a pertinência, a atualidade do texto. E por aí vai. Depois eu escrevi Guarda para Mim, que é um. Guarda para Mim é mais recente, foi o penúltimo. Deixa eu pegar aqui. O Guarda para Mim, né? Que foi em 2015. Depois saiu, mais recentemente, A Cor da Demanda, que é uma reedição, agora pela Malê. Ainda pela Malê, eu fiz uma antologia fantástica, modéstia à parte. Não, isso não tem que ter. É fantástico Olha mesmo. só, que é uma antologia Amor e Outras Revoluções, que é uma antologia organizada por mim e pelo Grupo Negrícia, né? E tem figuras assim: Amélia Alves, Ana Cruz, Cizinho África, Conceição Evaristo, Deleide Acari, Hélice Mog, Elisa Lucinda, Eustáquio Laua, Hélio de Assis, José Jorge Siqueira, Jurema Araújo, Lia Vieira, Luiz Turiba, Salgado Maranhão e Vivaldi Brandão do Couto Filho. É uma turma desse período inicial da década de 70 que batalhava contra a ditadura e a maioria deles construindo uma literatura negra de combate ao racismo. E, em termos de leitura, eu recomendo para a nossa rapaziada o seguinte:
Isso aqui é o filé da temporada, né? Projeto político do povo negro. Esses caras reuniram anos de luta nossa numa proposição de pensar num projeto político do povo negro. É o Eustáquio Laua, né, que tá também um poeta, está com a gente uma coisa, e Edu Ferreira, que é um dos mais aguerridos militantes do movimento negro, e Edu está agora com 90 anos, está na luta ainda, fantástico Edu. E Edu me deu muito carão, né, naquela rebeldia jovem. O Ian me deu muito carão, dizendo que eu não estava entendendo bem qual era, mas ele era comunista, né? Então... E, finalmente, aqui dessas leituras novas, eu recomendo também Uma Breve História do Racismo, um livro muito legal de se ler, muito bom, muito bacana, do Jacques Dadesque. E eu agora estou preparando um livro novo, que ainda não está sem nome, é uma trabalheira, demora muito para concluir um livro, né? É um processo de escrita, é, não é que eu vá atrás da perfeição, eu vou atrás da simplicidade, mas a simplicidade que ela não permita a ninguém fugir dela. Deu para entender? Sim. É aquilo, a simplicidade não é nada simples. Aí o cara vai e volta, vai e volta, vai e Sim. volta. A E, simplicidade não é simples, assim, na escrita não é. exatamente. Então, dá um trabalho na palavra, porra, você escrever amor, você escrever vontade, porra, é uma complicação. Mas quando você escreve amor, ele tem que estar lá completo. Né? Quando você escreve vontade, ela tem que estar lá completa. Eu não posso dar uma folga ao leitor para ele escapar daquela vontade. Então, é um processo criativo demorado. Eu agora, antigamente é ótimo, né? Entrega a idade, né? Eu escrevi Antigamente. o poema, eu não acredito muito em inspiração, né? Claro que tem inspiração, mas eu acredito mais no trabalho. Eu diria que tem 10% de inspiração e 90% de trabalho. Aí eu escrevi o poema num guardanapo, num caderno, aí lia, relia, e não conseguia solucionar o poema. Uma merda, ficava tudo. Agora não, agora eu tiro, guardo. Então Lógico. tem um baú cheio de alfarrábios. Não, mas Tem que ter alguma coisa boa aqui. com certeza, né? Tem coisa que não é boa para hoje, então sabe aquela situação, né? Exatamente, exatamente. Né? Mas eu tenho tido muita. É, a oportunidade de escrever me permite estar com um texto muito. Meus textos são muito atuais. Né? Isso eu acho bacana. Né? Isso é necessário mesmo. Vou pedir uma licença para você, porque você já começou a falar de livros, para a gente também fazer a nossa sessão, né, que nós temos Opa! de livros aqui, e acompanhar. Mas é aí o que eu quero pedir para todas e todos, assim, que tá nos assistindo, tá nos acompanhando, assinar o canal, por favor, né? Dá o seu aprovado, dá sua aprovação nesse canal. Recomende, por favor, que é importante para a gente poder divulgar essa história toda. E a primeira indicação é o livro João Cândido Navegante Negro, A Revolta da Chibata, a Segunda Abolição, de Silvia Capanema, da também editora Malê. Né? Essa história do João Cândido, que em 1910 quando grupos de marujos oriundos de classes populares, em sua maioria pretos, né, pretos nordestinos, nortistas, né, apontavam os canhões para a cidade do Rio de Janeiro. E tudo isso, como foi toda essa revolta e o que aconteceu, está aí dentro dessa insurgência, emerge esse líder, né, que ficou conhecido como o João Cândido, o Almirante Negro, também, né? E esse livro conta esse momento todo, essa história toda, é importante. Esse resgate, esse olhar, né, esse entender essa nossa história, né? E ela não é só história, mas ela também
tem toda uma influência na escrita, na literatura, como bem falou o Semog, isso é muito importante. Um outro livro, outra indicação, que é também Resgates, né? Esse trabalho muito importante, infanto-juvenil, da Kilsan de Oliveira, O Mobile, História de Princesas. E ele reconta com esse, como nós falamos, com esse ritmo, né, brasileiro, com essas palavras brasileiras, muitos mitos, muitas histórias africanas, né, da tradição Queto, pouco conhecida e que reforça toda essa importância, esse contar desses lugares de onde nós fomos sequestrados, né, que nós fomos lá. E, por fim, mais uma recomendação, bem, né, e o Semog já antecipou, toda essa atualidade e esse pensar em grupo que uh, tem e que veio, né, dessa história do Abdias também, o quilombismo, documento de uma militância pan-africanista, né? Essa resposta, essa história, né, em cima dessa indignação, dessa luta do Abdias do Nascimento, que saiu essa questão do quilombismo e tem um texto que é importante como texto, né, como reflexão é importante, como monólogo, eu fico imaginando o ABC do quilombismo, um monólogo que deve ser uma coisa excepcional, sabe? Assim, a negrada falando de ABC é uma coisa que Com eu vou certeza. fazer, né? Vou fazer um momento assim, que a gente também não recupera, mas a gente relembra e vê e atualiza muito Abdias Nascimento. E essa é a ideia, né? Volto para todo mundo, assim, assine o canal, vamos lá, né? Assinale, faz os seus comentários, assim. E aí estamos continuando, né? Querido, você pode ler algum texto seu, algum trecho num texto, assim, para a gente poder discutir, ouvir e conversar? Bom, deixa eu pegar um aqui que eu não decoro mais um dos poemas. Mas não tem que decorar, mas a gente já escreveu, para que decorar? Uai, né? Você já escreveu? Ah, pois é, eu já escrevi é, sobre a Rosa da Recusa. Um negro e uma negra que perderam o parafuso resolveram se amar para perpetuar a raça, mas só tinham a carne e o corpo, e o ar que era de graça. Ah, o negro e uma raça resolveram apertar os parafusos para não caírem em desgraça. Ainda bem, ainda bem que uma negra e sua carne guardaram todo o ar para respirar sem afrouxar os parafusos. Porque o negro, porque o negro foi embora. Oba! Isso é do nosso dia a dia. É o nosso dia a dia, é o nosso dia a dia. E Ah, essa literatura que denuncia, que incomoda, que fala, né? Que traz, né, as nossas coisas, assim. Isso é muito importante. também vou ler um infantil aqui também desse livro, A Cor Oba! da Demanda, porque esse poema é qualquer coisa nas escolas, assim, quando pega a garotada de 8, 9 anos, pede gente. Perguntei como nasceu a irmã da Tatiana. Ela me contou que foi de uma casca de banana. E comigo foi diferente. Quando eu era miudinho, eu era uma semente. E na barriga da mamãe foi que eu virei gente. Ela ficou me olhando e disse que não entendeu. E me perguntou assim: tá querendo enganar eu? Para gente ser uma semente, fruta antes tem que ser. Imagine um pé de gente carregadinho de bebê. Ia ser muito engraçado a gente amadurecer, meu pai trepando na árvore para poder me colher. Que lindo, que legal, querido, que legal, que Quando a legal. gente dá essas incursões, né? Embora eu não. Eu escrevo coisa para adolescente, para jovem, mas não é a minha praia principal, não. E vamos que vamos, tem coisas boas que rolam. Aí, ó, isso aqui não pode dar confiança para poeta, né? Essa é a ideia, essa é a ideia, tem que dar confiança.
Como o Silêncio dos Punhais. Essa é bem românticazinha mesmo. Oba! Eu bebi todo o fel da tristeza e a saudade, por fim, teve um gosto de mel. Como chorei na escuridão do meu medo, sentindo um desejo de rever no espelho o teu sorriso passar. Mas o tempo não trouxe notícias e o vento foi voz transformada, testemunha de quem agoniza por amor e nada mais. Na flor da pele, o perfume da dor quase sangrava assim, como o silêncio dos punhais num sonho em mim. Isso Oba! aqui eu mandei para muitas meninas. Hum. E também mandaram para muitas meninas. Você viu para mandar. Você vê que essa literatura é uma literatura também é negra, é uma literatura de movimento também. Com certeza. A pior não é. A pior que o nego manda o poema e diz que é dele. Lógico, e apropriação, né? Tem um filme, O Carteiro e Poeta, sobre. O filme sobre Pablo Neruda, Sim. né? E o Neruda, numa vilazinha meio exilado, eu com um amigo do carteiro mostrava os poemas para o carteiro, né? E o carteiro não teve dúvida, pegou o poema do Neruda e deu para a noiva dele, carteiro, né? Aí o Neruda fala, mas pô, como é que você dá o meu poema? Poema não é mais teu, não, você escreveu, já está no mundo. É, boa, boa lembrança. Esse eu acho que é um dos sentidos da poesia, da literatura, né? Sim. De escrever para o mundo. Não, E e principalmente o escritor ele conta uma história, a gente trabalha principalmente, mesmo fazendo o meu conceito é tudo é ficção, mesmo que você conte uma verdade, é uma ficção. E aí você começa a escrever e você traz camadas. E às vezes você cria na sua escrita, tem camadas que você, como escritor, não pensou, mas o leitor daqui, de lá e de acolá, ele se apropria. Então, assim, a partir do momento que ele se apropria e encontra uma camada, né, escondida, é dele. é disso que eu estava falando. Se quero falar amor, por mais amor que eu consiga expressar no texto, ele vai pegar o amor do cara. E o cara, porra, entra aí, mas. E também, aí vai. Esse é que é o bonito da literatura, essa possibilidade de mexer com o outro o tempo todo e do outro criar sobre aquilo. Né? Ele pode até não escrever, mas ele vai se mobilizar de tal forma os sentimentos, a emoção, que isso só basta. Com certeza, com certeza. É aqueles momentos importantes. Querido, nós estamos aqui no final dessa nossa conversa, mas antes eu vou aproveitar pedir para você, né, reservar alguns poemas para você se despedir e aí fazer algumas indicações nossas, né? Lembrar que, né, o Nota de Escurecimento, né, nós estamos oferecendo para Décio Vieira e Luana Passos, né, para a memória de Carolina Jesus e Abdias Nascimento, e perguntando quem matou Marielle e Anderson, por que mataram, né, qual o motivo. Então é para a gente não esquecer. Né? Mas principalmente uma outra conversa importante também, excitante, né, mobilizadora que nós tivemos aqui no canal, então está aqui nos cards, com o Sérgio Baluch. É importante, vai rever. Veja essa conversa com o Semog, deixe seus comentários, tá lá, vai, e vai lá, o que que é esse Sérgio, como foi? Foi muito importante, muito interessante. Legal? E é isso, Semog, por favor, seus Opa, textos despedidas. Até logo, assim. opa, eu vou ler desse livro, Guarda para mim, Que eu achei o o poema. título lindo, guarda para mim, muito, muito, muito A legal. capa é um baobá, uma fotografia do Januário Garcia. Então, se é baobá, vai durar para sempre. Com Guarda certeza. para aos mortos das nossas cotas. Eram 4 meninos, tão jovens, tão bonitinhos,
subindo aos céus como se fossem anjos, meio passarinhos, guiados por uma senhora cega e equilibrista, que para o colo de Deus conduzia as 4 carniças. O céu impresso em azul, pontilhado de lânguidos carneirinhos brancos, parecia perto e infinito, que quase se tocava nos santos. Mas ficou tão distante quando uma das mães explodiu das entranhas medonho grito. Os corpinhos pretos, com brancas asas de anjos, foram vomitados da vida e pingava sangue das feridas daqueles anjos malquistos. Bem na beira do balão, entre pneus, latas, outros lixos, os corpos dos 4 pretinhos se somavam a outros corpos que juntos foram todos mortos, mas não excederam as cotas. Um grito de uma outra mãe, valha-me Deus, que matança é essa? Interrompeu todos os gritos das mães de outros pretinhos. E as estatísticas rolam e é dado de boca em boca. Cada pretinho na cota da escola valem 10 pretinhos na vala. Então, a gente ganha, mas perde. A gente ganha, mas perde. A gente precisa ganhar, porque daquelas conquistas que eu falei, como eles não conseguem nos impedir, Plínio, eles estão partindo para nos matar. Exatamente. Isso não é um fenômeno, é um modo cultural da sociedade brasileira, porque desde a década de 80, finais da década de 80, no CEAP, onde eu trabalho, Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, nós denunciamos, naquela época, o extermínio de crianças e adolescentes. Foi um choque, internacionalizou a questão, mas o que nós não percebemos e o que o Estado não conseguiu foi interromper ou alterar esse modo cultural da sociedade brasileira. Ele está instalado na omissão do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, das igrejas, das outras expressões religiosas. No sistema de polícia, ele é uma prática que se lida com a vida como algo descartável. E você não pode estar numa sociedade razoável quando ela incorpora o extermínio de crianças e adolescentes como seu modus vivendi. Isso é muito triste, isso é muito preocupante. E pior ainda que quando você faz o corte sobre esses assassinatos, sobre essas mortes, nós, negros, estamos lá, com certeza, em mais de 50%. Bom, enfim, mas não fosse a poesia, a gente enlouquecia. Enlouquecia. Mas não é o fim. Essa luta não é o fim, essa luta a gente continua e a gente vai fazendo. Temog, muito obrigado, querido. Agradeço imensamente sua gentileza, sua paciência. A gente teve algumas dificuldades aqui, né, para trazer, né, colocar no ar, mas o Temog foi gentil e está paciente com a gente para fazer. Querido, muito obrigado. Agradeço. Estamos juntos, estamos na luta. Vou me inscrever no canal também, hein? Por favor, e dá o like lá e faz os comentários. A todos e todas, muito obrigado, agradeço. Até mais. Tchau. Até mais. Um abraço, Plínio. Boa noite, nossos queridos ouvintes e participantes. Um abraço. Até, tchau. Tchau.